Por gentileza, eu queria duas questões rápidas. Uma, qual vai ser o tamanho do seu governo? Quantos ministros vai ter, de fato, na esplanada dos ministérios? Porque se todos eles saírem nas ruas de Brasília hoje, vai dar um engarrafamento. E a outra questão é preconceito. Chamar uma pessoa de capitãozinho do mato é racismo ou é um desses chamados destemperos de quem é do signo de Escorpião e está em campanha eleitoral? Ciro? Só acompanha, Romualdo, Murilo Miranda, que está dizendo: só voto no senhor se o senhor diminuir o tamanho do Estado. Pois não. Veja, o Estado não deve ser grande nem pequeno, vamos raciocinar juntos. O Estado deve ser do tamanho necessário que o Projeto Nacional de Desenvolvimento afirmar para ele. Vou surpreender o nosso ouvinte aqui, o neoliberal, carga de propaganda e tal. O maior Estado do mundo, sob o ponto de vista, vamos dizer, do gasto público, é a América do Norte. E ninguém vai acusar a América do Norte de ser uma república bolivariana, soviética ou da Venezuela, etc, etc, etc. Lá qual é a questão? Lá é o gasto militar. E a pretexto do gasto militar, eles fazem todo o seu desenvolvimento tecnológico, seu desenvolvimento industrial, a corrida aeroespacial, bilhões de dólares, etc. A China é logo em seguida o maior Estado do mundo por outro ângulo. Então a China já tem um estatismo maior, mas agora está bombando, está na segunda posição na economia do mundo e vai a primeiro lugar já já. Então o Brasil, o grande problema do Brasil é que nós temos Estado de menos em alguns lugares e Estado de mais em outros lugares. Então Estado de menos, quem precisa de um posto de saúde, de um hospital, de uma emergência, sabe que o Estado é acanhado. Ensino médio, todo mundo que precisa botar um aluno numa escola que funcione, que preste, que profissionalize, que seja de tempo integral, que é o imperativo inadiável para o Brasil, para nós disputarmos nossos filhos com o narcotráfico, sabe que falta vaga, falta qualidade no ensino, falta salário para os professores, etc. Agora, onde é que o Brasil é grande? Nesse simbólico. Não dá bilhão, mas é muito ruim você pedir sacrifício a uma população que fica assistindo todo dia a denúncia da roubalheira, do desvio, do privilégio. Então é preciso, no simbólico, ser muito austero. E eu sempre fiz isso na vida. Estou falando isso agora só para me apresentar, porque a gente tem que se apresentar para poder o povo ter como julgar, para além da conversa, porque todo político tem a lambança para conversar. Mas eu, por exemplo, não fui morar no palácio. Eu fui governador e resolvi não morar no palácio. Continuei morando e eu não tinha casa não. Eu morava numa casa alugada. E tudo certo, fiquei ali, não usava aparato de segurança, renunciei a 3 pensões que eu tirei direito, porque muito cedo fui governador, prefeito, e renunciei e daria 86 mil reais por mês, Geraldo. E eu não aceitei receber, estou contando essa história agora só para ter moral, para criticar esses privilégios, e eu vou fazer. Todo mundo vai ver que eu vou, cada tostão que eu puder economizar, eu vou economizar, só vou gastar dinheiro naquilo que de fato for necessário, e é prioridade para o emprego, para a segurança, para a educação e para a saúde. E a pergunta de Romualdo. Faltou. Posso? Não, e tem a pergunta do Romualdo também. Né? A de Romualdo é? Que ele falou se era preconceito. Sim, veja bem, Capitão do Mato é uma figura histórica da vida brasileira. Vamos lembrar, o Brasil é o país que mais retardatoriamente, que mais atrasado aboliu a escravidão. Essa coisa enojante de você tratar um irmão, um ser humano, porque é da cor da pele, como se fosse um jumento, como se fosse um jegue, como se fosse um cavalo, porque era assim que se registravam os escravos no cartório. Já estava chegando o século XX, o século XX, e nós ainda tínhamos essa escravidão no Brasil. E parte disso se deveu também a um fenômeno em que escravos libertos eram contratados pelos senhores de escravo para perseguir os próprios irmãos. E esse era o coisa. Este garoto, que eu não fiz isso senão para dar exemplo dos meus princípios, porque esse cara é do DEM, e as pessoas estavam perguntando, vamos ver a pergunta, estavam perguntando se eu estava disposto a abrir mão dos meus princípios, das minhas convicções, da minha consciência, em nome de alianças para ganhar a eleição. Eu disse, não, não estou não, vou dar aqui um exemplo. Aí dei um exemplo, esse rapaz é um capitão do mato. Quem diz isso é quem defende os negros. Compreende? Por quê? Porque ele assumiu a vereança de São Paulo e fez a primeira lei dele, foi acabar com o Dia da Consciência Negra. Quando é um dia em que todo o país é chamado a refletir sobre essa chaga, que ainda está hoje aí. Quando você vai olhar a população prisional, a maioria é de negro. Quando você vai olhar as vítimas da violência, a maioria é de negro. Ministro, agora, quando você vai olhar o trabalho... esse capitão da rua aqui. Mas ele propôs também acabar com as cotas. Então, é uma denúncia contra uma pessoa que, tendo a obrigação de defender o fim da discriminação, o fim do preconceito, faz o oposto. E isso era o trabalho do Capitão do Mato. Aí eles inventam, esse MBL é campeão de molecagem, são delinquentes juvenis, na verdade.